8 de maio de 2013. Sir Alex Ferguson decide se aposentar do cargo de treinador no clube de sua vida, da melhor forma possível, sendo campeão inglês mais uma vez. Ao todo foram quase 27 anos, 38 títulos e inúmeros jogadores e times marcantes. Mas mal ele sabia que quando ele se despedia, meio que o United estava se despedindo também. O legado, que tinha tudo para ser muito bonito, ficou marcado por diversos erros da diretoria, troca de técnicos e a velha lei, né? O United se tornou um cemitério de jogadores. Mas e se a gente voltar no tempo para muito antes disso, quando as coisas ainda não eram assim? Um time em uma situação até parecida com a que tem hoje, mas que no ano de 1986 traria um promissor treinador escocês, que mudaria para sempre a história daqueles torcedores, daquela cidade e daquele clube. É muito tempo, muita história e eras diferentes. Então hoje vamos ver como o United chegou à dominação total da Inglaterra e por vezes do mundo inteiro. Hoje veremos como foi a era Ferguson em Manchester. Vambora, a série dos timaços tá de volta e eu tenho que avisar que esse episódio do Ferguson vai ter duas partes. Isso porque são 26 anos, vários elencos e duas vezes campeão de formas diferentes e com jogadores diferentes. Ainda não sei quando que vai sair a parte 2 aqui no canal, mas aqui a gente vai falar desde a chegada até a tríplice coroa de 1999. E pra isso vamos contextualizar a época antes da chegada do Ferguson. Se liga. Preciso dar algumas nomenclaturas diferentes, até porque são épocas diferentes. A Champions League, como esse nome, não existia. O que existia era a European Cup, mas aqui no vídeo eu vou sempre chamar de Champions, porque fica bem mais fácil de entender. Voltando pro United, é importante ressaltar que já era um time grande, e antes de 1986 tinha levado 7 vezes o campeonato inglês, 6 FA Cup e uma Champions League, tendo seu auge principalmente com Sir Matt Busby, no ano de 1968. Nessa época o Hendrick já assistia, há quem diga que ele se emocionou bastante, e eu até concordo com ele, porque era bonito de se ver. Cara, eu fico muito feliz, né? Eu sou um fã do Bob Charlton. Época de craques como Bob Charlton, Dennis Law e George Best. O elenco que foi muito bem também na Inglaterra, tá? Tendo esses três ganhando a bola de ouro entre 64 e 68, venceu a Champions na temporada 67 e 68, o United foi sem dúvidas um dos melhores times do mundo no final daquela década e tudo poderia só melhorar. Pera aí, então isso meio que seguiu, o Ferguson pegou um elenco talvez um pouco pior, mas bom ainda e só melhorou? Não foi bem assim. Acontece que esse elenco vai se desmontando, vai ficando mais velho e as coisas vão piorando. Avançando um pouco, em 72 e 73 esse time fica em 18º. E na temporada seguinte o United simplesmente é rebaixado para a segunda divisão inglesa. As coisas não estavam tão boas. Claro que o time subiu, mas foi meio que empurrando com a barriga nos anos seguintes. O último técnico do United em 86 era Ron Atkinson, que na 13ª rodada teria deixado o clube na temporada quase na zona do rebaixamento. Que inclusive hoje seria bem estrelada pelos times que lá estavam. O comandante foi demitido e em Manchester o nome era de um treinador que tinha passado pela Escócia. Resumindo, antes da mudança de comissão técnica, o United vinha de um período de poucas conquistas. Apenas 3 copas domésticas, enquanto times como o Liverpool detonavam no campeonato inglês e até a nível europeu. Falamos do lado do United, vamos falar do lado do Ferguson. Escócia no futebol, tudo que a gente lembra é relacionado a Celtic, a Rangers, mas o que o nosso Alex fez foi no Aberdeen. Não era o principal time, mas com ele venceu 3 vezes o campeonato escocês, 4 vezes a Copa da Escócia e uma vez a Winners' Cup, sobre simplesmente o Real Madrid. Só pra deixar claro que isso não era Champions, era um torneio entre os campeões das Copas Europeias, mas ainda assim era o Real Madrid e era um torneio a nível internacional, então era grande. Antes de rumar para a Terra da Rainha, ele passou pela Seleção Nacional da Escócia, onde ficou pouco tempo, foi uma passagem frustrada até fechar com os Red Devils. No dia 6 de novembro de 1986, data histórica nesse clube, começa a Era Ferguson. Capítulo 2. A reconstrução. Aí, vamos tentar estabelecer o que esse time precisava para voltar a brigar lá em cima e voltar a ser grande. Talvez tática, contratações, parte técnica... Não. O que o Alex Ferguson teve que resolver primeiro foi o alcoolismo. Isso porque na época o United era bem do amador e o consumo de álcool era um grande problema do clube, com jogadores importantes como Norman Whiteside, Paul McGrath e Brian Robson levando uma vida bem pouco profissional. O primeiro objetivo então não era título e sim tornar o United um pouco mais estável, e aqui ponto pro Ferguson, ele consegue. Primeira temporada, posição na tabela, 11º lugar. O que era o que o United estava para brigar na época, resultado considerado positivo dadas as circunstâncias herdadas. E só de curiosidade, teve sim o Manchester que caiu naquele ano, foi o City. Então já que começamos, vamos rápido, porque tem muita temporada para falar e logo na seguinte seria a primeira temporada completa do Ferguson, vamos ver como eles se saíram. O United traz contratações importantes como Steve Bruce, Vivi Anderson e Brian McClare. O próprio McClare naquela temporada na Liga Inglesa fez absurdos 24 gols. E o United ao fim de 87 e 88 faria 81 pontos, só que isso só traria o segundo lugar. O primeiro era de um Liverpool absurdo que manteria sua hegemonia. Os Reds eram o oposto do United, o time a ser batido na Inglaterra, e pro Manchester chegar lá faltava muito.
Mesmo assim, olhando por uma questão interna, pro lado da 11ª posição pra segunda, é uma melhoria bem considerável. Novas contratações, um elenco um pouco mais profissional, as coisas estão evoluindo, não? Não tão não. O United para a temporada seguinte gastou muito para trazer Mark Hughes por um valor muito caro, e o valor foi 2 milhões de libras. Hoje você quase não compra o Rony com esse dinheiro, mas na época era bastante. Essa contratação nessa primeira temporada não rendeu, e no final do ano não deu certo. O United voltava para a 11ª posição, e o Ferguson percebeu que mudanças superficiais não eram suficientes. Dispensa alguns jogadores de nome e demonstra que ninguém estava acima do projeto. O time precisaria mudar ainda mais se quisesse ser melhor em 89, 90. De novo contratações, promessa de mudança, mas é necessário ressaltar que já estamos entrando na 3ª temporada e até aqui o Ferguson não ganhou nada. Se acontecesse aqui no Brasil, 3 anos num time grande em reconstrução sem ganhar nada, até pode ser que seria possível. Mas se na 10ª rodada do 3º ano esse time estivesse na 13ª posição, provavelmente esse treinador cairia. Não foi o que o United fez, o Ferguson foi mantido. Entre os contratados, Neil Webb e Paul Ince. Mas o começo foi muito ruim, contando com uma derrota histórica por 5-1 para o Manchester City. Só pra vocês terem noção, hoje o City sim vence o United direto, mas na época faziam 8 anos que isso não acontecia. E segundo o próprio Ferguson, essa teria sido o ponto mais baixo de sua carreira, a pior derrota. Aí eu volto naquilo, se fosse no Brasil, como que estaria a cabeça na torcida? Esse cara precisava sair. 3 anos de desculpas e continua a porcaria. Essa era uma das faixas que tinha no estádio e por algum momento naquela temporada, por um fio que o escocês não caía, tá? Ele passa 7 jogos sem vencer e só não é demitido por uma vitória no 3º round da FA Cup contra um forte Nottingham Forest. Vitória por 1-0 com gol de Mark Robins. E esse gol passou e pode ser considerado como um dos grandes momentos de virada dessa história moderna do clube. Na liga não, termina em 13º mesmo. Mas na FA Cup vai avançando e chega até a grande final contra o Crystal Palace. Pro Ferguson era vencer ou vencer. Aos 59 minutos, gol de Lee Martin. O primeiro título dessa era gigante do clube chegava e era só o começo. A diretoria estava aliviada e pro ano seguinte o técnico escocês seria mantido. Grande acerto. Pô, é muito ano. Espero que isso aqui não fique confuso, mas vambora. Temporada 90-91. Era ano de consolidação e de retorno aos campeonatos europeus, a Winners' Cup. Aquele mesmo que ele ganhou com a Aberdeen, ou seja, o Ferguson conhecia esse torneio. A evolução é evidente, termina em 6º lugar na liga e na Winners' Cup chega a grande final contra o Barcelona, comandado por Johan Cruyff. E você lembra do Mark Hughes que eu citei? 2 gols do homem, vitória por 2-1 e primeiro título europeu na prateleira de Alex Ferguson. Agora a desconfiança da temporada anterior tinha acabado e era consenso geral que o Manchester estava pronto para conquistar a liga. Antes de ganhar, ele precisou sobreviver e depois de se proteger, chegou a hora de atacar. Capítulo 3. O nascimento de uma dinastia. 91-92 agora, mais troféus, mas ainda não tinha buscado o principal. Contratações importantíssimas pensando nos próximos anos, como Paul Parker e o goleirão Peter Schmeichel. Surgimento também de um jovem Ryan Giggs, que se tornaria uma lenda. Desde jovem já era considerado um grande talento, mesmo com 17 anos, e marcou também o início de uma filosofia clara da integração de jovens. Ferguson começa a construir uma cultura dentro daquele clube que seria recompensada lá na frente. O United vence a Taça da Liga e a Supercopa Europeia, assim levantando troféus pelo 3º ano consecutivo. Tá, mas eu disse que esse time estava pronto para conquistar a liga. Por que isso não aconteceu? A caminhada do United foi sim muito boa. Ficou em segundo, perdendo o título para o Leeds United. O que faltou para aquele time foi um pouco de poder ofensivo, um cara que para fazer os gols precisava de um cara diferenciado ali. E o nome buscado foi Eric Cantona. Valor relativamente baixo e chegando para 92-93 ele recebe uma tal de histórica camisa 7 e o impacto é imediato dentro e fora de campo. Resolveu o problema ofensivo, inspirou o elenco e a mentalidade daquele time que era vencedor, mas que faltava algo, muda. De qualquer forma não foi tão fácil. Nas primeiras 22 rodadas o líder era inacreditavelmente o Norwich City, mas o United assume a ponta que levaria até o final. E se a disputa estava entre Norwich e Manchester, vamos citar um jogo marcante justamente entre esses dois. Se enfrentaram na 37ª rodada, e aqui ficou claro que o título era do Manchester. Com 21 minutos já estava 3-0 para os Red Devils. O Norwich até descontou, mas a Inglaterra já estava conhecendo seu novo dono, ao fim daquela temporada que simbolizava o Fergie Time. E após longos 26 anos entre fracassos, tristezas e alívios, o Manchester United era campeão inglês. Ou melhor, da Premier League. Até porque a mudança de primeira divisão inglesa para a Premier League começou nessa temporada. E não tinha uma forma melhor de começar essa nova era, né? Pra avaliar mais ainda como Ferguson era importante, anos depois Cantona disse o seguinte: ele era mais do que um treinador. Ele era como um pai para os jogadores. E pra gente falar do Ferguson, é importante ressaltar que ele tem dois lados, o treinador e o gestor.
porque ele foi como um manager no United por muitos anos. Essa característica dele de saber conduzir um grupo e até dentro da diretoria foram o que permitiram ele ficar lá por todo esse tempo. Sem isso não existiria as 13 Premier Leagues, os vários jogadores que ele formou e tudo o que aconteceu lá. Com aquela base formada desde Schmeichel a Giggs e Cantona, com contratações como a do irlandês Roy Keane para o meio campo, o United conquista títulos consecutivos e leva a dobradinha de liga, onde consegue uma distância de 12 pontos para o segundo colocado Blackburn. E leva também a taça da FA Cup, onde faz um sonoro 4-0 no Chelsea na final. O escocês consolida a hegemonia nacional, as duas taças foram muito convincentes e acima da média. Mas mesmo com todo esse poder na Inglaterra, cai cedo na Champions. Precisava de mais casca para jogar aquela competição. Mas vamos voltar pro Ferguson gestor, porque essa característica dele é muito importante na temporada seguinte. Saber cuidar dos seus ativos fica ainda mais claro na temporada de 94-95, quando o Cantona se envolve no episódio do Kung Fu no torcedor e é banido do futebol inglês por 8 meses. A mídia, óbvio, caiu em cima, mas o Ferguson decidiu por apoiar o Cantona, o que foi um momento muito importante porque ele comprou a briga do elenco e mesmo que os resultados não foram tão bons, nesse ano ele conseguiu trazer algumas mudanças. Dessa vez o título não veio, mas ficou só por um ponto. O campeão foi o Blackburn. Perde também a final da FA Cup pro Everton por 1-0. Chegou às duas decisões, mas terminou a temporada sem títulos. Então mesmo com um ótimo elenco, as coisas tinham que mudar. Na temporada 95-96 vendeu jogadores importantes. Aí pra substituir ele trouxe estrelas? Não, ele ficou com os jogadores que estavam lá mesmo. E cara, a base do United era uma mina de ouro. Se eu te falar que tem até documentário desses jogadores, você vai ver o quanto ele tava certo. Os experientes saíram, mas chegava a hora de um grupo que passou a ser conhecido como a Classe de 92. Um grupo lendário de jovens jogadores da base do Manchester United, que venceram a FA Youth Cup em 1992, e o grupo incluía o Giggs, que a gente já citou aqui, e outros nomes como Nick Butt, Gary Neville, Phil Neville, Paul Scholes e David Beckham. Hoje isso parece um movimento de gênio, mas na época foi muito criticado. Como você se desfaz de jogadores importantes para colocar jovens sem tanta experiência? O United perdeu a primeira partida do ano e o comentarista e ex-jogador do Liverpool, Alan Hansen, soltou a seguinte frase: "Você não consegue ganhar nada só com garotos." Acho que é possível sim. Sendo justo, essa foi uma das frases que mais repercutiu, mas a mídia inteira caiu em cima do Ferguson por essa decisão, o que nesse mesmo ano já provou que ele estava certo. Cantona voltaria de suspensão assumindo uma liderança, e o United vira jogos decisivos nos momentos finais. Conquista a terceira Premier League da era numa disputa intensa com o Newcastle, e vence de novo a FA Cup, dessa vez pra cima do Liverpool. Justamente o ex-time do comentarista que falou aquilo lá, né? Que história. Com gol de Eric Cantona, que marcava que o Ferguson conseguiu em pouquíssimo tempo reorganizar um time com outros jogadores. Validou a classe de 92, destruiu o discurso da mídia e consolidou o técnico não só como vencedor, mas como formador, marcando também o início dessa era do United mais moderno. Olha a quantidade de craques, cara. O Ferguson comandou Cantona, Beckham, Cristiano Ronaldo. E sobre o CR7, não é hoje, mas a gente vai falar sobre ele num futuro muito próximo aqui no canal. Eu gosto muito de fazer essa série dos timaços porque é uma forma muito legal da gente revisitar a história, entender mais sobre os jogadores, os treinadores, ver os números, os bastidores, os grandes jogos, e hoje, graças a Deus, dá pra aprofundar isso de verdade, inclusive em livros. Digo livros porque esse vídeo é patrocinado pela editora Fundamento, e eu vou até mudar a câmera aqui rapidinho, pera aí. O vídeo de hoje ainda não é sobre o Cristiano, vai ter na parte 2, mas você já pode se adiantar. Além dele, você encontra a história de muitos outros jogadores com uma qualidade muito boa. Olha, isso é uma maneira muito inteligente de fazer com que as crianças aprendam muito sobre o futebol e também se apaixonem pela leitura. E tem mais, com o cupom ATACO10 você ganha R$10 de desconto, então não perde. Obrigado, editora Fundamento, e se você quiser conferir todas as opções, o link tá aqui na descrição. Bora voltar pro Ferguson. Com um time parcialmente remodelado, agora era buscar de novo uma dobradinha na Inglaterra e quem sabe buscar alguma coisa diferente na Champions. E sinceramente, na temporada 96-97 esse time se encontra de vez. Se os jogadores eram jovens, com o título e o protagonismo, eles cresceram ainda mais. Beckham, por exemplo, virou um ícone na Inglaterra e se tornou também uma estrela global. Em 49 jogos fez 12 gols e deu 11 assistências, mas além dos números, um estilo de jogo muito único. Cantona foi outro que atingiu seu auge técnico. Mesmo com todos os problemas que teve anteriormente, vivia sua melhor fase na Inglaterra, contando com um útil atacante chamado Andy Cole e a classe de 92 no auge. A Premier League estava no papo, a quarta em 5 anos. Quem um dia pediu Ferguson fora tinha que ficar calado agora, porque se alguém falasse disso no Old Trafford era capaz de apanhar, porque ele era muito amado. Só que se na Liga era brilhante, nas Copas nesse ano nem tanto. Na FA Cup cai para o Wimbledon Football Club na quarta eliminatória. E na Champions passa no seu grupo em segundo, até avança, mas cai para o campeão Borussia Dortmund nas semifinais. Mesmo assim, o United, sem dúvidas, era um dos times mais fortes do mundo. Muito provavelmente era questão de tempo até levantar Champions. E até pra você que tá vendo esse vídeo, pode até esperar que isso aconteceria na temporada seguinte, a de 97-98. Capítulo 4. A imortalidade.
Olha, você pode estar esperando que eu vou começar a trazer a glória do United agora, mas não, eles passaram esse ano em branco. Vamos lá que muitas coisas aconteceram, o Roy Keane, que a esse ponto já era capitão, sofreu uma lesão e ficaria fora da temporada inteira. Na verdade, ele se tornaria capitão esse ano, porque outro que estaria fora da temporada aos 30 anos de idade era Eric Cantona. Aí você me pergunta, mas ele machucou? Ele quis sair? Não. Ele se aposentou mesmo. Era o líder daquele time, o cara que fazia os gols e muito querido pela torcida, o que trazia uma queda imensa, sem despedida, sem transição, ele meio que some do nada. E numa história muito até parecida, um outro treinador remodelou o Arsenal, o Arsène Wenger. Olha o nível do futebol inglês, cara. Esses dois gênios começavam a se enfrentar desde 96. E o francês em Londres foi tão importante quanto o Ferguson, óbvio com um pouco menos de dificuldade para profissionalizar o clube. O resultado foi que nessa temporada de 97-98 ele já tinha feito boas contratações, equilibrou o time, e enquanto o United caía para o Burnley nas oitavas da FA Cup, o Arsenal chegaria até a final e seria o campeão do torneio. E já na Premier League foi por um ponto que a liga não permaneceu em Manchester e foi para Londres. Para completar, na Champions caiu nas quartas pro Mônaco. Ou seja, perdeu tudo o que tinha para perder aqui. A resposta do Ferguson teria que ser ir pro mercado. Para reforçar o sistema defensivo, o zagueiro Stan chega por cerca de 11 milhões de libras, tornando o zagueiro mais caro da época. Um outro atacante que estava muito bem na liga jogando pelo Aston Villa, Dwight Yorke, também chegaria para fazer dupla com Andy Cole. Para a temporada seguinte, o United vinha machucado, um grupo de jogadores que não conheciam o fracasso e só a vitória. E um treinador que não queria nada além da glória. Tinha um ponto a provar, e a grande chance, o grande momento viria no início da temporada 98-99. Será que o Ferguson tinha mais a fazer? Será que o Wenger tinha chegado para mudar o nível da liga e tomar de vez a dominância? Ok, chegamos finalmente no clímax do vídeo e como eram 13 anos, eu não quis me aprofundar muito nas escalações porque os jogadores mudaram muito, mas como esse é o grande time, aqui eu vou trazer. Óbvio que o sistema e os jogadores mudaram muito durante a temporada, até porque não dá pra manter o mesmo time em todos os jogos. Mas o que eu tô trazendo é basicamente o elenco base, então vamos lá. Essa era a formação do United, jogava num 4-4-2 por grande parte, e no gol Peter Schmeichel era o goleiro que trazia muito confiança e já estava no clube há algum tempo. Movendo para os 4 da linha defensiva, temos que destacar o Stan, que por muitas vezes se destacava para chegar junto na marcação, enquanto os outros 3 cobriam por ele. Aberto como meias, de um lado tínhamos Ryan Giggs e Beckham. O Giggs era um ponta mais tradicional que buscava bastante o fundo, uma estrela desde jovem, enquanto o Beckham era praticamente um falso ponta, por muitas vezes fazia movimentações para dentro. Os dois meio-campistas eram Paul Scholes como mais playmaker e Roy Keane como um relógio que temporizava jogadas além das funções defensivas. E no ataque, Andy Cole e Dwight Yorke tinham um grande entendimento um do outro, entrosamento muito alto e se movimentavam bastante. No banco tínhamos Solskjaer para frente, que foi um jogador muito útil para aquele elenco, entre outros nomes que foram importantes como Blomqvist, Phil Neville e Sheringham. Vamos de pouco a pouco para entender essa temporada, como que ela estava na metade do ano. O United com 18 rodadas não dava tanto na cara que ia vencer tudo, tanto que estava em terceiro a 5 pontos do Aston Villa, enquanto na Champions pegou o grupo mais da morte possível, com Barcelona, Bayern e Brøndby. Tadinho do Brøndby, né? O United empata as duas primeiras partidas com muitos gols. Vence o Brøndby por 6-2 e por 5-0. E novamente empata com o Bayern e com o Barcelona. Não bateu nenhum dos maiores, mas mesmo assim passou em segundo, estava classificado e sobreviveu. Tava ótimo. Que bom que tinha o Brøndby, porque se não fosse eles não estava classificado. Mesmo assim, eles não perderam nenhum jogo. E não perder foi o que permitiu o United disputar tudo e disputar tudo até o final. Em um determinado momento, o Manchester fez uma arrancada de 33 jogos sem perder em todas as competições. O que não significa que a equipe venceu tudo, mas foi o suficiente para sempre estar na parte de cima, chegando na penúltima rodada da Premier League a uma vitória do título. Até porque outro que arrancou também foi o Arsenal, vencendo 4 das últimas 5 partidas. Na grande partida decisiva, os Red Devils até tomaram o primeiro, mas em uma virada incrível consegue o título. Era o 5º em 7 anos, um feito impressionante, só que eu não passei nem pela metade das coisas aqui. O Arsenal ficou em segundo, mas na FA Cup os dois se encontrariam na semifinal, então todo o desfecho dessa temporada poderia ter sido diferente. A primeira partida ficou no 0-0 com o mando do Manchester, e tudo teria que ser definido com o mando do Arsenal, o que transformou o jogo mais marcante até do que a final. Com 17 minutos, David Beckham abre o placar para os visitantes, só que no segundo tempo, aos 69, Bergkamp empata, e para piorar, Roy Keane foi expulso 5 minutos depois, tudo dava favoritismo pro time de Londres. Bom, e se eu te falar que nos acréscimos teria um pênalti ainda pro Arsenal? Bergkamp na bola, ele contra Schmeichel, valendo a classificação, e o holandês foi lá e perdeu. A batalha entre Ferguson e Wenger, que durou mais de uma década, naquele momento duraria mais 30 minutos.
Só que não teremos pênaltis porque no minuto 109 o Ryan Giggs dribla desde praticamente o meio campo, invade a área e faz um dos gols mais marcantes da história do clube. Na comemoração, o nosso Tony Ramos inglês tira a camisa e coloca o United na final da Copa Nacional, o que significava a possibilidade ainda viva de vencer as 3 competições. Essa foi só a semifinal, mas restava a final contra o Newcastle, que tinha Alan Shearer e o técnico era simplesmente Ruud Gullit. Só que aqui um pouco mais simples, Ted Sheringham entrou após uma lesão e foi quem abriu o placar, e o gol do título foi marcado por Paul Scholes. O Manchester United levava mais uma FA Cup. Sem dúvidas não foi fácil, mas aquele time estava passando por cima de tudo. Pedir a Champions não era de loucura. Você pode me perguntar que loucura pro United ganhar Champions? Nunca é, só que eu digo isso porque o time ficou mais de 30 anos sem ganhar. Não tinha todo aquele peso histórico e uma coisa que ajudou muito foi o Old Trafford, ou como é chamado, o Teatro dos Sonhos. Nas quartas o adversário seria a Inter de Milão, em casa doblete de York e bom resultado para brigar na volta na Itália, onde o Manchester até sofre um gol de Ventola, mas empata com os Scholes nos minutos finais. O time ainda sem perder estava a 3 jogos do título. O adversário? A Juventus. Olha, o United jogou sempre o segundo jogo fora de casa, até porque passou em segundo no grupo com uma campanha mediana. Contra a Juve no Old Trafford quase perdeu. Conte abriu o placar para os italianos, mas ele, o cara que decidia coisas naquele ano, Ryan Giggs, não deixou o United perder aquela partida, empatando aos 92. Não perdeu, só que teria que ganhar da Juventus lá na Itália. Juventus de Inzaghi, Deschamps, Davids, Zidane, time tão forte que com 12 minutos vencia os Red Devils por 2-0 com 2 gols de Inzaghi. Dessa vez pelo menos não demorou muito para ver o empate. Um cara que jogou muito naquela semifinal foi Roy Keane, tendo o próprio Sir Alex Ferguson dizendo que foi uma das melhores performances que ele já viu dentro de um campo de futebol. O cara tava em todas, um verdadeiro animal. O Manchester busca aos 24 com o próprio Roy Keane e depois aos 34 com o York empata. A partida ficaria amarrada até o minuto 83, com gol de Andy Cole, uma virada magnífica de um time que cresceu na hora que tinha que crescer. Simultaneamente a isso, como citei antes, não perdia na liga. Em 2 frentes buscaria troféus na Inglaterra, só que ainda cabia espaço para um título europeu, o maior de todos, a UEFA Champions League. Lembra daquele cara que venceu a Champions com o United lá atrás, o Sir Matt Busby? Então, o aniversário dele era dia 26 de maio, justamente o dia da final do Manchester contra o Bayern. Não sei se era um sinal, mas tá aí. E se você não percebeu até agora, o United gostava de tomar o primeiro gol na Champions. Com 6 minutos, o time do goleiro Oliver Kahn abriu o placar. E assim o jogo foi indo, nervoso e já passando dos 90, seguiu o título indo para a Alemanha. Mas é óbvio, para ser campeão teria que ser com uma mudança do Ferguson. 2 jogadores que ele trouxe a campo naquele dia foram Sheringham e Solskjaer, com Sheringham marcando aos 91 e bom, aos 93, Solskjaer virou. Um roteiro meio Flamengo 2019? Não, o Flamengo que teve um roteiro meio Manchester United. Eles tinham conseguido a tríplice coroa. Todas as glórias possíveis agora Ferguson já teria conquistado, e o treinador simplesmente foi condecorado Sir Alex Ferguson, um título inglês por tudo que ele fez. E se você pensa que acabou, não, ele conseguiu fazer ainda mais. Aquele time do Manchester ainda venceria mais 2 Premier League seguidas nas temporadas pós a Champions. Um marco muito difícil, principalmente pensando no futebol inglês. Talvez dê pra comparar o que o City fez recentemente com o Guardiola, o que é absurdo também. Andy Cole marcou 24 gols naquele ano, Dwight York 29. Até o Solskjaer meteu 18, e outros caras também tiveram participações absurdas. Desde o Scholes, que além de decisivo fez 11 gols no total, Giggs foi extremamente decisivo nas horas que precisava, uma joia daquela base, e Beckham terminou com absurdas 20 assistências. Aqueles jogadores viveram seu prime ali, seu auge, e tinham um trabalho estruturado de um técnico que, além de cuidar do elenco, soube manejar o clube desde lá de trás. E a história dele não acabaria por aqui, na verdade tinham muitos anos pela frente. E foi assim até 99, 13 anos, muitas Premier Leagues conquistadas, FA Cup e uma Champions League. A história estava feita. O Manchester United sempre foi um clube gigantesco e depois do que o Ferguson fez, ele se tornou ainda mais. De um time desorganizado que vinha longe das glórias e que não frequentava as posições mais altas da tabela, até um elenco vencedor, sabendo utilizar as estrelas da base e montando um elenco em torno delas. Muitos jogadores vieram e foram, mas Sir Alex Ferguson foi o que ficou e quem modificou tudo para se manter no topo. Esse próprio elenco vencedor que eu citei nesse vídeo, já em 2003 tinha perdido grande parte das peças. E de novo o escocês encontrou o jeito. Buscou desde jogadores ingleses a um tal português que faria história no clube e que só cresceria nas mãos dele, fazendo de novo o que esse mesmo time outra vez conseguiu. O que Cristiano Ronaldo faria no United seria repetir o legado, buscar de novo e mesmo com um estilo diferente, Alex Ferguson continuaria ali, em outra conquista de perder o fôlego, mais um momento histórico, mas bom, talvez isso seja uma história para outro dia.